Salve, foliões! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse aqui específico, nós vamos dar a nossa opinião sobre a safra de sambas concorrentes da Unidos da Tijuca para o Carnaval de 2027. E se você ainda não nos conhece, eu sou o Henrique. Eu sou o Senna. E você está assistindo ao canal Toque de Folia. Antes de a gente falar qualquer coisa aqui para vocês, vamos deixar bem claro. A primeira coisa é que essas são as nossas opiniões individuais sobre os sambas, tanto as minhas individuais, tanto as do Senna individual. Nós assistimos e fazemos de modo separado as nossas anotações. A segunda coisa é que nós já estivemos presentes na quadra da Tijuca, já assistimos às apresentações do samba, mas não pudemos ter total clareza assim, de como está a interação das pessoas com o samba, justamente porque foi bem no início das apresentações. E aí não tinham muitas pessoas ainda presentes lá na quadra da Tijuca. A terceira coisa, e eu acho que a última coisa, é que hoje é uma quinta-feira, dia 27, e no momento que você está assistindo esse vídeo, provavelmente algum dos sambas que nós já falamos aqui, ele já possa ter sido cortado das eliminatórias, beleza? Porque hoje vai acontecer lá na Quadra Tijuca mais uma eliminatória de samba. Lembrando que esses nossos vídeos de análise eles estão demorando a sair por conta do calendário. A gente tem outras coisas a fazer, como nós informamos em alguns outros vídeos, e acabou que encaixar vídeo de análise do jeito que nós gostamos, ouvindo a safra toda, vendo o melhor, vendo o que não é tão bom assim, na nossa opinião, demanda tempo, e é por isso que nós estamos atrasando os vídeos. Não é porque a gente não está trabalhando, tá? E outra coisa interessante é de que a gente, como o Rick já falou, estava na quadra. Então, nesse vídeo, nesse aqui especificamente, nós vamos ter a opinião do MP3, que é o que vocês ouvem pelo YouTube, e também nós vamos ter um pouquinho ali, né, salpicado da nossa experiência na quadra da Tijuca. Justamente porque também só tivemos uma vez lá, né? Então... Sim, então é a memória remota ali, juntando com o que a gente tem no MP3 também. Sim. E a Tijuca, no ano de 27, no carnaval que vem, ela vai apresentar um enredo que é baseado num livro, mas que também é baseado numa história real, que é a história da Cabeça do Santo. O nome do enredo é A Cabeça do Santo, e ela vai para o lado do livro. Mas o acontecimento, né, é uma cidade no Nordeste brasileiro, ela construiu uma estátua para Santo Antônio na cidade. Só que a estátua foi feita no morro, onde ela ia ficar. E a mais ou menos 3 quilômetros do morro, uma parte da cidade, foi construída a cabeça que iria para a estátua. Só que a cabeça ficou tão grande que não conseguiram mover ela para a estátua. E ela ficou ali, no meio daquela rua, no meio daquela cidade, causando um alvoroço no local. Se tiver uma foto, deve colocar aí no vídeo. Virou um ponto turístico. Ponto turístico esse que foi visitado por Socorro Racioli, né, que é a escritora que escreveu o livro, um livro fantástico, ou seja, uma fantasia baseado nessa história que chama de realismo fantástico brasileiro, certo? Hoje, o livro A Cabeça do Santo é um best-seller, ele está esgotado em vários lugares. Quiser comprar o livro pela Amazon, tem o link na descrição ou aí com o lugar na tela. Se tiver, né, porque está esgotando pra caramba, principalmente por conta da Tijuca, que tem feito esse enredo pra gente aí ano que vem. E aí entra a parte do livro, justamente nos contando a história do menino Samuel. Quem esteve presente lá na Cidade do Samba, a apresentação da Tijuca foi muito boa porque ela conseguiu trazer as 3 fases ali do menino Samuel. A primeira fase é quando ele recebe ali o seu objetivo. Foi dado por sua mãe e ela pede para ele para que ele vá à cidade acender, né, fazer algumas preces a Santo Antônio. Então o menino Samuel ele vai seguir nesse caminho, chega na cidade de Caridade, encontra essa estátua, chega dentro da estátua e do nada ele começa a escutar algumas pessoas pedindo, algumas mulheres pedindo casamento, né? E aí ele começa a atender essas pessoas, né? Começa a ganhar algumas coisas e aí termina justamente ali quando ele encontra o seu pai, tem toda aquela sensação de perdão, porque o menino Samuel já era um menino sem pai desde muito jovem. Então no final, quem esteve lá conseguiu ver. E por que eu tô falando justamente essas 3 fases? Essas 3 fases são muito importantes para a gente compreender os sambas. Nós tivemos, agora já entrando no samba, nós tivemos aqui sambas da Tijuca que o foco, pelo que eu vi, foi isso. Sim. Foram as 3 fases. Primeiro, seu objetivo. Segundo, o seu atendimento através de como se ele fosse o Santo Antônio, ele se passando por Santo Antônio. E também essa parte
que ele encontra o pai dele e tem toda essa relação aí de sentimento de perdão e tudo mais. Lembrando que isso são fases também citadas na sinopse. Sim. Então, querendo ou não, não é um spoiler do livro. Mas É. caso você esteja lendo, desculpa aí pelo spoiler, deve ter um alerta antes dessa parte. Mas enfim, é o que está na sinopse também, que já foi lida por nós aqui no canal, né? Então, a gente vai agora entrar na parte do samba. E antes disso tudo, vamos falar sobre a safra. Cara, eu vou falar o seguinte pra vocês. Eu sei que algumas pessoas elas ficam chateadas comigo quando eu falo, mas eu vou ter que falar mais uma vez, mais uma escola que, por regra, não permite que as parcerias contratem uma única voz para cantar. Eles preferem que o canto seja em coro e, assim como no ano passado, esse ano, mais uma vez eu tive muita dificuldade de entender as gravações, o MP3, dos sambas concorrentes da Tijuca. E isso prejudicaram realmente a minha experiência. Se eu não tivesse como ver vídeo no YouTube de quem foi até a quadra, ou de ir até a quadra, eu acharia que a safra é muito pior do que ela realmente é. E infelizmente foi o que aconteceu com muitas pessoas que ficaram de casa ou que não são do Rio de Janeiro. Elas ouviram apenas o que foi colocado no YouTube da escola e tiraram as suas opiniões. Eu não culpo essas pessoas porque, infelizmente, a safra da Tijuca esse ano teve essa dificuldade. Tem música lá que parece só um monte de barulho. E não é porque a música é ruim ou porque o coro é feito de pessoas que não cantam. É porque muitas vozes causam confusão. Eu tenho um problema que eu não consigo entender isso. E se eu fosse me basear para dar minha opinião só por essa versão, que é a versão do MP3, 99% dos sambas seriam ruins. E eu sei que não são. Então fica aqui a minha experiência ouvindo, né, a safra da Tijuca. Não vou me basear no MP3. As opiniões que estão aqui são mistas, tá? Porque, que bom, nós pudemos comparecer na quadra e ouvir ele ao vivo para ter sua opinião. Então, é bom deixar isso frisado aqui para vocês. Sim. E, na minha opinião também, muitos sambas bons, muitos sambas que trazem esse lado nordestino, esse lado do arraiá, e que, né, é bom que estão seguindo esse lado, que é o lado próprio do enredo, e estão sendo sambas muito pro alto. Muitos aqui têm sambas muito pro alto, mas que com um problema aqui em alguns sambas que eu tô percebendo, e eu vou falar pra vocês quais são, que eles têm uma troca de papel muito rápida. Às vezes tá numa parte da terceira pessoa cantando, e às vezes é o Samuel, só que é tipo assim, é um verso aqui, o outro já é o Samuel cantando, e você fica assim, tá, já é o Samuel, não é o Samuel. Tem sambas que você consegue perceber que é alguém de fora cantando, e tem sambas que você percebe que é a própria pessoa cantando. Nós já fizemos uma análise aqui também sobre o enredo sobre os sambas da Beija-Flor, e o samba da Beija-Flor tinha dois sambas, um samba que claramente você via que era a terceira pessoa, e outro samba que você via claramente que era a própria Zeneida como se estivesse cantando. E já que nesse do Samuel eu senti meio confuso nisso. Eu senti muita parte que às vezes não era, e às vezes era, e aí ficava um troca-troca meio rápido. Mas sambas muito pro alto, muito bons. Vamos começar então. 5 sambas estão na disputa. Como são 5 sambas, a gente escolheu, né? Normalmente a gente faz o top 4, nesse vídeo vamos fazer o top 3, beleza? Isso aí. E agora, né, como é normal, você pode, depois do final desse vídeo, colocar na descrição o seu top 3 também, Isso aí. pra gente poder comparar. Os sambas que estão na disputa: Samba 1, do Leandro Gaúcho, Samba 5, Samir Trindade, Samba 7, Lico Monteiro, e Samba 9, Ian Ruas, Samba 9, Ian Ruas, e Samba 16, Arlindinho Cruz esse ano. Vamos começar então com o do Leandro Gaúcho, samba de número 1. Esse samba aqui, ele tem um refrão pra mim, um refrão muito maneiro, né? Eu destaco ali principalmente a parada do sino da igrejinha, o primeiro vai dar lá, aquela coisa. Eu gostei da ideia. Todos os sambas dessa safra, na verdade, eles trouxeram a gente pra dentro do universo nordestino. Eu achei isso muito interessante, porque a gente consegue, ouvindo todos esses 5 sambas, e até alguns outros que acabaram caindo durante, né, as semanas, conseguimos entender que a história se passa no Nordeste. Ponto. Alguns sambas deram uma exagerada nisso, outros sambas não, tá? Os sambas que deram a exagerada não estão listados aqui, então eu não vou falar muito sobre. Mas eu acho que essa contextualização, ela é importante principalmente a depender da abordagem que o desfile vai ter. Se o desfile vai ter aquela coisa de colocar muito arraiá, muita fogueira, muita, sabe, aquela vibe nordeste carioca, aquela vibe nordestina que o carioca tem em mente,
combina. Se o desfile não pegar muito essa parada, pode destoar um pouco. Mas eu acho que o carnavalesco deve ter dado, ó, galera, vai ser assim, assim, assim. Eu imagino o desfile. Então, o samba do Leandro, ele consegue fazer isso. Só que eu, mesmo ouvindo na quadra e ouvindo ele pelo MP3, eu não consegui imaginar ele sendo cantado 1h30 na avenida, 1h10 ali, 1h15, tá? Por mais que eu goste. E um outro destaque que eu dou também é no refrão, que é muito pra cima, né? Aquela coisa, não tenha medo, isso não é feitiço. Eu acho legal isso. Só que é justamente por ele ter muitas coisas pra cima que eu acho que ele iria acabar cansando rápido o público. E esse é o meu medo. Caso ele seja campeão, acho que esse tempo das palavras e a forma que ele é feito poderiam ser modificados. E na verdade, assim, eu acho que eu concordo com o que você falou. Esse aqui pra mim foi um dos sambas que eu acho que mais estão pro alto. Foi um samba que eu gostei muito, na verdade. É um samba que, por exemplo, assim, cara, se pegar os outros, talvez eu escute ele. Quando eu comecei a escutar ele, na verdade, foi um dos sambas que eu mais escutei, peguei pra escutar mesmo. Mas eu sinto que tem um problema muito grande, né? Como o Sandro já disse, ele é um samba pro alto, uma das partes é realmente esse refrão, e aí, né, termina a riada, ele atende pedido, mas tudo tem preço, pois eu não sou santo. Aí que vem o problema, porque nesse próprio verso aqui que eu coloquei, olha como você percebe que é como se o Samuel cantasse, mas como se outra pessoa também cantasse. Arriado, ele atende pedido. Ele, sou a terceira pessoa cantando. Mas tudo tem preço, pois eu não sou santo. Então, troca de personagem muito rápido. A gente não leu o livro, tá? Pode ser que isso seja alguma coisa referente ao livro. Sim. Eu não sei. Eu não sei. Realmente não vou dizer que eu li o livro. Não, eu não li o livro. Pode ser que isso tenha a ver com o livro. Sim, talvez sim. Só que assim, isso me causa um certo incômodo. Essa troca muito rápida assim de personagem, que uma hora é a terceira pessoa, outra hora é a primeira pessoa. Eu sei que às vezes isso tem em samba e isso é comum de se ter. Mas tem certos níveis que eu acho que às vezes ficam, na minha opinião, mais tranquilos, mais assim, aceitos, mais de boa. E já esse aqui, ele ficou uma troca muito rápida, por mais que eu goste muito do refrão. Eu me amarro nesse refrão, acho lindo essa parte arriada, ele atende pedido, mas tudo tem preço, pois eu não sou santo. Eu acho isso lindo, né? Mas essa troca me causa um certo incômodo, e eu acho que nesse samba aqui, eu acho que isso é uma das coisas que mais me causam esse incômodo mesmo. Mas é um samba muito pro alto mesmo. Então, não sei se realmente isso aconteceria, né? De morrer muito rápido, não sei, mas... Vai que também essa questão de troca pode ser do livro, né? Nunca descarto nada. Não sei. Samba 5 do Sami, Trindade e Cia. Começa? Pode falar. Esse samba aqui, ele é um samba que já vem ele ali pegando 3 refrões, né? Algo interessante de a gente se ver, que são os sambas que já pegam uma parte diferente. O primeiro refrão, eu tenho a sensação que ele tá trazendo coisa de outra música. Mas agora eu não lembro. Aquela parte que se fala céu, areia, sol e mar. Eu não consigo Eu pegar sei nenhuma que tem um música. samba, mas eu não tô lembrando. Se você sabe, põe aqui nos comentários, cara. Eu sei que tem. Ela fala assim, céu, areia, sol e mar. Eu sei que tem um samba que tem essa mesma... É samba ou é música? Não, acho que é música, acho que sertaneja, se eu não me engano. Enfim. Enfim. Mas eu acho isso lindo. Peço a Deus que não me abandone mesmo sem acreditar. Porque o menino Samuel era um menino que não tinha essa crença assim forte. Então esse refrão aqui, ele é lindo. Céu, areia, sol e mar. Peço a Deus que não me abandone mesmo sem acreditar. Cara, F. Para não... Cabeça e o corpo se abraçaram. Outra coisa que também, né, interessante ali de se colocar. O refrão final, ele tem uma queda de subida. Queda de subida? Tem. E isso eu particularmente não gostei tanto. Porque ele começa: "E Santo Antônio, em teu colo a esperança, que é toda criança." Aí cai. Ah, tá. Então, ele fica maneiro porque você pensa que nessa hora que você vai pular, vai cantar "E Santo Antônio, em teu colo a esperança." E aí ele, como é? Que é toda criança. Então aqui quebra algo muito rápido. E eu, particularmente, eu fiquei, putz, aí quebrou um pouco. Essa questão de queda e de quebra é muito complicado porque tem pessoas que não conseguem visualizar essa queda. Eu peço que você, quando estiver ouvindo, ouça pra cima... Mentalize uma reta subindo e a reta descendo. Nos tons da música. Tá? E só antes de falar, eu já terminei, eu não tô dizendo que sai do contexto, que sai do sentido não, tá? Tô dizendo quebra de ritmo mesmo.
é quebra de ritmo pra gente. Pra gente, Isso não que eu sei ia você. dizer. Ah, mas vocês não são letrados, vocês não têm faculdade. Sim, nós não temos. É por isso que a gente criou um vídeo no YouTube pra poder expressar nossa opinião. Mas eu tenho 22 anos escutando música, então assim... Não sei, vai que aí o seu ouvido não tá funcionando. Eu pôr nos comentários, qualquer coisa eu te falo. Percebeu não? Percebi, mas o problema é que a gente parece maluco Ah. quando a gente fala. Então você pode criar o seu vídeo no YouTube, aí o seu canal, e sair por aí dando a sua opinião também, porque é isso que a gente tá fazendo aqui, certo? Minha opinião, cara, do Samba do Samir, vou ser bem sincero com vocês, tá? Concordo com muitas coisas que o Henrique falou, mas eu achei que ele tem muita palavra e que isso em alguns momentos me causou algumas confusões. Essa quebra, eu também visualizei essa quebra, tá? E assim, ela não acontece só nesse momento. E isso me incomodou um pouco, justamente porque um samba ideal pra mim, ele tem que ter ondulações muito rápidas e a quebra que acontecer, ela tem que ser pra cima. Eu não sei como explicar isso pra você que não quer saber o que é uma quebra, mas pra mim, se eu tô cantando uma coisa muito pro alto, eu quero que a queda, não quebra, a queda Seja no depois final. dessa altura, seja no final pra No voltar a letra normal Sim. da música. Não que ela aconteça no meio. Ah, você está dizendo então que o samba é um lixo, o cara não soube escrever? Não. Tudo o que a sinopse apresentou pra gente, tudo que nós vimos, inclusive, na Noite dos Enredos, está nesse samba. Só tô dizendo que no momento, do jeito que ele foi apresentado, o samba acabou tendo esses problemas pra mim. Pode ser que um ajuste de velocidade resolva. Pode ser que a bateria ajude, não sei. Mas da forma que nós vimos no MP3, já descarta o MP3, que eu não entendi bulhufas no MP3. Dado a versão ao vivo da quadra com o intérprete, foi isso que eu consegui pegar. Beleza? Beleza. Então passamos pro próximo samba, samba de número 7. Lico Monteiro e Cia. Consigo imaginar ele nessa Sapucaí, tá? Consigo imaginar ele sendo cantado. Ele é um samba que ficou infinitamente melhor no ao vivo do que no MP3 pra mim. MP3 pra mim, se eu não tivesse visto o vídeo dele em quadra, não tivesse ouvido ele em quadra, ele nem seria cogitado, tá? Pra vocês verem quanto isso importa pra mim. E eu tenho certeza que se pra mim importou, pra outras dezenas de pessoas também importa uma interpretação única do samba. Uma coisa legal é que o refrão dele me pegou bastante. E a subida na parte do corre fuxico no ar, aquela coisa assim que ele desce, depois ele sobe, depois ele desce de novo, eu achei interessante e eu acho que isso seria muito bem utilizado pela bateria da Tijuca. Eu consigo colocar minha cabeça, minha imaginação pra funcionar e ver o mestre Casagrande brincando com essa parte, caso ele seja campeão. Essa parte é muito bonita. Ele seja campeão, né? Então assim, pra mim, um bom samba de verdade. Parabéns aí pra parceria. Um samba bem legal, um samba que lá ele foi cantado pelo Vander, né? Uma parte aqui que me causa um certo incômodo é a parte prometo, mãe, seguir meu caminho. Aqui nós temos duas formas de ver, né? A primeira é que quando a mãe passa o objetivo pra ele, claro que eu sei, eu entendo que também se torna o caminho dele, né? Porque passou o objetivo, então esse é o caminho dele. Mas a forma que eu entendo, eu acho que olhar também por uma pessoa que nunca viu a história do Samuel, desse livro, talvez ela pense que, só lendo a letra da música, que esse era o próprio caminho de Samuel, de fazer toda essa peregrinação que ele fez, e não um caminho que foi passado a ele. Entendi. Sabe? Para uma Sim. pessoa que nunca viu a história, ela só tem o samba como fonte de ensinamento, sabe? E aí, esse é o que causa um certo ali, pequeno incômodo. Eu acho que também não tem tanto problema assim. Eu nem sei se tem problema isso. Mas, de toda forma... Se ganhar, pode até ser corrigido, né? Talvez sim, né? Corre fuxico no ar, coisa de interior. Vai e vem do arraiar, meu passo desalinhou. Porque justamente também se passa uma parte, isso também se passa lá na própria cidade do samba, o Samuel ele tentando seguir o caminho dele, mas vem as tentações, vem a festa, vem a folia da arraiar, e aí tenta desalinhar. Então, assim, é muito maneiro. Eu acho também que aquela segunda parte, que justamente trata do Samuel na cabeça do Sam, dentro da cabeça do Sam, tratando as pessoas, eu acho que ela é muito pequena aqui nesse samba em comparação a outros, tá? Não que esteja errado, porque a parte onde eu vejo que se passa isso é na parte depois do refrão. É só rezar pra Santo Antônio ouvir, o diacho me esqueça, vou achar um casuar, atender a simpatia pra Toninho descansar. E aí aqui
né, pelo que eu entendo, e acaba essa parte, e aí ele parte para a última parte do Menino Samuel. Mas é isso, um último refrão também muito maneiro. Eu digo amém, o milagre vai chegar e muito além. Faça o povo acreditar, sou no destino que vai à luta, a missão será cumprida, Tijuca. Né? Aí ele já parte para Tijuca, é como se o Samuel terminasse e o caminho dele fosse para a Tijuca. Né? É bem maneiro. Mas o samba também, samba maneiro, pro alto, né? Navega também ali algumas partes mais calmas, mas interessante. Então, beleza. Concluímos agora o Lico. Agora a gente vai pro samba de número 9. Ian Ruas e Cia. Ian Ruas e Cia. O Ian Ruas eu achei um samba legal. Em comparação aos outros, eu achei ele mais calmo que os outros. Agora, esse samba aqui, eu acho ele interessante, porque por mais que ele seja mais calmo do que os outros, eu acho que estão mais fixas essas 3 fases da vida de Samuel. Uhum. Não que os outros não estejam falando sobre isso, mas esse aqui ele trata bem especificamente cada detalhe por detalhe dessa trajetória, né? Mãinha do céu, vem me abençoar, mãinha, me guarda em teu colo, essa parte que vem tratando, esse início. Será que a estrada esconde o segredo do amor? Será que a estrada revela o segredo do amor, o caminho dele? Vá de retro Beelzebub, uma parte que começa, né, a vir incômodo, miragem, não sei, né, o que o menino Samuel teria visto. Aí não me vem assombrar, né? Começa a falar. Uma parte que eu achei bem maneira, eu acho que foi acho que isso aqui é um refrão, que fala: nas veredas da ilusão, sertão já virou mar. Quem cultiva a caridade, caridade vai achar. É uma brincadeira com a própria cidade, né? De caridade e com a palavra caridade. Eu achei isso aqui um toque de gênio. Seguindo um pouco do que o Henrique falou, eu concordo com tudo, tá? Quando a gente concorda um com o outro, eu nem preciso falar de novo. Mas outro destaque que eu dou, cara, é justamente isso. É enfatizar que esse samba, ele, dentre os sambas que tem aqui, ele seguiu muito bem a sinopse. Seguiu, por mais que ele não suba tanto, tá? Sim. Ele seguiu bem a sinopse. Então, assim, ele sendo campeão, 10 em samba enredo, acredito que venha. Mesmo que o povo não cante. Mesmo que o povo não cante. Assim, a questão da escritura dele, tá tudo que tinha na Sim. sinopse. A apresentação foi feita. E eu acho que questões de bossa, questões de subida até meio... Não sei se pode se dizer artificial, né? Que seria, tipo, a bateria mudar ou correr em algum momento pra subir o povo. Talvez, sim. Não sei, Deve mas fazer. eu acho que se ele for campeão, ele consegue fazer umas coisas dessas que podem ser interessantes. É um samba legal, eu gostei. Não coloco ele uau, Sim. justamente por essa falta de subida. Por não ter subida, me atrapalha visualizar ele 1h10 na cantada, na energia. Mas, esteticamente falando, ele cumpre tudo que tá dito. Então, sim, aqui vem o refrão: e batuque em terreiro de arraiar, gingado, balão, festim, panela de mungunzá. Abre a roda que o cabra incorporou, cabeça de santo herdei, cabeça de santo sou, paz do Samuel. Aí depois vem: ô Toninho, meu pai, peço perdão. Ô Toninho, meu pai, pede perdão. Porque por mais que ele ele queria que o pai pedisse perdão, ele também pede perdão. Então, fala muito bem, né? As 3 partes. E chegamos ao último, samba 16 do Arlindinho e companhia. Cara, o samba do Arlindinho, pra mim, ele é um dos destaques bem destacados, assim, tá? Porque eu consigo ver boas subidas nele e eu consigo ver ele sendo cantado 1h10, sendo bem sincero. É um samba que, por ele já estar com as subidas feitas, eu consigo ter uma visão melhor dele na avenida do que, por exemplo, o samba do Ian. Sim. Tá? Arlindinho foi vice-campeão, eu acho, ficou no top 3 ou top 4 do ano passado, mais uma vez meteu uma boa assinatura, um bom grupo fazendo samba enredo, e é uma coisa muito legal a gente destacar que os refrões, eles condensam a história da sinopse e conseguem ser pra cima. Sim. Isso é bem legal também, é um dos maiores destaques pra mim do samba. E, obviamente, eu tô me referindo aqui à versão dele na quadra. Se eu fosse colocar aqui as anotações que eu fiz na versão MP3, não seria nem metade do que eu tô falando. É isso aí. Esse samba também é um samba que ele segue certinho ali, né? Essas 3 fases da história do menino Samuel. Ele segue com uma parte, um tom um pouco mais alto do que realmente o que a gente acabou de falar, né? Que foi o do samba de número 9. Mas aqui, uma parte assim, que me causa só um certo incômodo é bem no início, quando ele começa a falar uma parte bem rápido, que eu não consegui escutar direito. É na parte que ele fala assim: sorte nem sem eira, nem beira, errante, distante do que o peito vazio, calado no sol de arder. Essa parte é um pouquinho meio
meio rápida. Eu gostei muito da parte do primeiro refrão. Joana queria José, mas só pensava em João. Não, só pensava em Maria. Maria não sabe o que quer, nem com quem se casaria. Foi tanto caso de amor que apareceu. No fim das contas, vi que o santo era eu. Isso é bem legal. E ficou muito bem cantado essa parte, né? Ficou muito bem cantado. E assim, é um samba realmente muito legal, com um final também, um final maneiro. Eita, cadência arretada, escola nada no meu coração. Tijuca, vem, me vira a cabeça, que Santo Antônio abençoe. E acho que aqui a gente termina um samba bem legal. E vamos agora dizer, né? O nosso top 3. Vamos lá. Dado as nossas opiniões aqui, eu já tenho meu top 3. Você agora, nesse momento do vídeo, pode pausar e digitar nos comentários o seu top 3 que está do outro lado da tela. Quer começar? Mas assim, nesse aqui, vai ter um destaque em primeiro lugar ou vai ser a ordem que vier você tá gostando? Eu tô botando a ordem que tá aí. Mas não é nada que você tem Não. uma preferência. Não. Beleza. O meu top 3 ficou 16, 9, samba, 7. O meu ficou samba 1, 16 e 5. Então nós só temos aí uma diferença também de samba. Uma diferença. Né? Lembrando que é interessante a gente colocar isso na tela e digitar nos comentários, porque a gente compara depois quando os sambas vão pra final. Ano passado, na temporada 26, a gente acertou bastante samba, tá? O pessoal xingava a gente, mas a gente sempre tava ali no pódio. Pelo menos um dos dois acertava pelo menos 3 dos finalistas. Então, pessoal, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. O vídeo vai se caminhando pro final. Lembrando que todas as críticas aqui, elas são construtivas, a gente não tá buscando com nenhum desses vídeos afetar nenhuma parceria, até porque a gente sempre fala isso, eu não tenho capacidade nenhuma de fazer o que vocês fazem, acredito que isso vale para nós dois, até porque a gente é outra área, né? Mas é muito legal a gente se debruçar sobre essas letras, principalmente de um enredo que é diferente um pouco do que a gente está acostumado, é um livro, mas acaba tendo uma realidade ali acontecendo, é um Nordeste, mas é um Nordeste mágico, então qual vai ser a abordagem, é bem interessante. Então fica aqui os meus parabéns para todas as parcerias. A gente queria ter falado sobre a safra inteira, daria mais de 1 hora de vídeo, com certeza, mas infelizmente essa agenda do Carnaval 27 não tá nos ajudando de maneira nenhuma. Principalmente que a gente começou agora também nessa trajetória aí de boi, né? Então fica meio aquele negócio. Os nossos trabalhos por fora também acabam chamando, então, tanto que nesse vídeo vocês podem reparar, nós gravamos o da Mocidade, o da Tijuca e vamos gravar mais vídeos no mesmo dia. Então assim, é uma loucura que tá, e a gente só tá continuando esse trabalho todo graças a você que tá assistindo. Então se você tá aqui, não esquece de deixar os comentários, pode ser qualquer coisa, tá? Se for ódio, vai ser bloqueado automaticamente, então a gente nem perca seu tempo. Mas se for construtivo, põe nos comentários. Se quiser ajudar o nosso canal, se inscreve no canal, porque o povo vê e não se inscreve, você acredita nisso? Acredito, tem um monte de visualizações aí, não tem inscrito. Só descer aí a tela ou pegar o coisa da televisão e clicar lá em inscrever-se canal Toque de Folia. Se for pelo celular, mais fácil ainda, só um clique. Hashtag Toque 40k. É isso aí, hein? Já chegamos em 50k lá no TikTok, vamos encaminhando agora para 30k no Instagram e agora aqui 40k no YouTube. É isso aí, pessoal. A gente encerra o vídeo por aqui. Novamente, em minhas palavras, agradeço a todo mundo que sempre nos assiste, que conversa, fala com a gente na rua, que encontra, fala uma coisa, te vi em tal lugar. A gente acha isso ótimo. Se você quiser nos ajudar ainda mais, você pode se tornar um apoiador aqui do nosso canal. Isso nos ajuda bastante a continuar todo esse projeto da Toque de Folia. E, novamente dizendo, coloque nos comentários o seu top 3. E se você não gosta de algum samba e o porquê de você também não gostar do samba, vamos também de porquê. Né? Tem gente que fala que não gosta e não tem o porquê. Aí complica. Então, é isso. Um beijo pra todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.